Olá, eu sou Rafael Biazão, atuo como coordenador de projetos no CIEDS e hoje eu vim falar com vocês sobre como usar a educomunicação para potencializar as vozes e direitos das juventudes. Esse tema me agrada muito por alguns assuntos que eu gosto muito de falar. O primeiro é comunicação. A minha primeira formação é em comunicação social com habilitação em jornalismo e depois eu me graduei em comunicação social com habilitação em rádio, TV e internet. Ou seja, a ideia era conhecer ali diferentes ferramentas para poder trabalhar a comunicação. E outro tema que eu gosto muito de falar é juventudes, tanto que eu faço a representação do CIEDS no Conselho Nacional da Juventude, onde hoje estou como vice-presidente da Comissão Especial de Inclusão Produtiva de Jovens. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a pergunta é, afinal, o que é educomunicação? Bom, eu acho que a palavra já dá um pequeno spoiler aí, mas basicamente a gente está falando da junção da educação e da comunicação. Ou seja, como é que a gente utiliza ferramentas de comunicação para trabalhar a educação? Por exemplo, vamos supor que dentro da sua escola, ou dentro da sua família, ou dentro de um grupo de amigos, você queira trabalhar a educação de algum ponto, passar conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinada bandeira que você defende, algum assunto que você conhece e que você quer repassar para outras pessoas. Educação, correto? E aí você pode utilizar diferentes ferramentas de comunicação para trabalhar isso. Você pode, na escola, por exemplo, fazer um jornal mural, você pode utilizar as suas redes sociais, entre outras ferramentas de comunicação. No livro Educomunicação, o conceito, o profissional, a aplicação, do Ismar de Oliveira Soares, ele define da seguinte maneira: o conceito de educomunicação é entendido como um conjunto articulado de iniciativas voltadas a facilitar o diálogo social, por meio do uso consciente de tecnologias da informação. Ou seja, se você está utilizando uma ferramenta de comunicação, né, uma tecnologia da informação, de maneira consciente, articulando ali iniciativas, né, o entorno para promover um diálogo, isso é educomunicação, tá bom? Um primeiro ponto que eu gostaria aqui de entrar com vocês também é que as juventudes são protagonistas nas novas formas de comunicação. E isso acontece há muito tempo. Com a potencialização, né, com o uso mais recorrente das redes sociais, isso também é uma realidade. Tanto que sempre quando a gente vê uma nova rede social surgindo, quem é que toma a frente ali? Quem é que começa a utilizar? As juventudes. E a gente pode tanto utilizar isso, né, de maneira que a gente pode promover processos educativos, repassar um conteúdo relevante, articular outros grupos de jovens, como a gente pode utilizar para outras finalidades. Né? Você pode utilizar uma rede social para o seu lazer, para dar risada, se divertir, não tem problema nenhum, assim como você pode utilizar também para trabalhar alguma temática que, né, alguma bandeira que você defende. Então, é bastante comum, inclusive, a gente ver aí algumas hashtags, alguns posicionamentos políticos, alguns posicionamentos de temas que são importantes para toda a sociedade e muitas delas que são encabeçadas, lideradas por jovens. Inclusive, no final aqui desse vídeo, eu vou convidar vocês também para um desafio utilizando as redes sociais, hein? Afinal, vale reforçar aqui que também comunicação é um direito. Eu não sei se vocês, né, já viram em algum lugar, mas existem diversos documentos que posicionam comunicação como direito. Como assim um direito, né? No Estatuto da Juventude, por exemplo, que é a primeira legislação brasileira a assegurar o direito à comunicação, à expressão para este segmento populacional, ou seja, as juventudes, ele diz o seguinte: o jovem tem direito à comunicação e à livre expressão, à produção de conteúdo individual e colaborativo e ao acesso às tecnologias de informação e comunicação. Está garantido lá no Estatuto da Juventude, né? Lá está afirmando que todos os jovens têm direito a todos esses pontos que eu mencionei. Vale reforçar aqui, para os CIEDs, né, a confiança no futuro passa necessariamente pela confiança nas juventudes. Eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura desse trechinho. Nós acreditamos no protagonismo juvenil como ferramenta para a mudança social. Por isso, para nós, atuar para e com as juventudes é movimentar o presente em direção ao futuro, é fazer hoje a mudança que se deseja para amanhã.
E a educomunicação é fundamental nesse processo. Então, se a gente está acreditando na juventude como protagonista de toda essa transformação, a gente também está acreditando que os próprios jovens, eles têm ali o potencial de trabalhar por meio de ferramentas de comunicação esse processo educativo, né, de repassar conteúdos que eles têm acesso para outros jovens que não necessariamente têm a oportunidade de participar por tantos espaços de debate, de formação, como o próprio Liderança Jovem. Então, cada um de vocês que está assistindo esse vídeo aqui, minimamente vocês têm acesso, né, a algum tipo de conteúdo, de formação, que não necessariamente todos os outros jovens têm, né? Então, a gente acredita muito em vocês como liderança para ser articulador e promover esse processo de educação entre pares. Ou seja, vocês, uma vez, né, que têm acesso a esse conteúdo, podem repassar, formar outros jovens também. Vale dizer também que hoje nós vivemos a maior geração de jovens na história do Brasil. Hoje, os jovens são 47,2 milhões de pessoas. Nunca existiu uma geração de juventudes tão grande quanto a que a gente está vivendo hoje. E aí, se a gente estava dizendo ali que comunicação é um direito, que hoje a gente vive, né, a maior geração de juventudes, o ponto, né, a pergunta que fica aqui é, de fato, todos esses jovens têm acesso à comunicação? Eles têm esse direito garantido? Assim como a comunicação, né, outros direitos que são previstos, sei lá, o acesso à água, por exemplo. Quando a gente vê que esse direito ele não está sendo cumprido, cabe, né, à população também cobrar os órgãos competentes para que aquele direito seja garantido. Então, tudo bem, né? A água é uma questão básica de sobrevivência humana. Sem água, a gente não sobrevive. Mas sem a comunicação também, a gente não consegue garantir os demais direitos, né? Para eu saber que água é um direito conquistado, de alguma maneira, a educomunicação foi utilizada, né, para que eu soubesse dessa informação. Então, a comunicação ela é um direito transversal que pode garantir todos os outros direitos. Então, ela não deve ser tratada como, né, um direito menos importante que os demais. E aí, quando a gente pensa, né, nesses 47,2 milhões de jovens, a gente precisa pensar como é que a gente garante que todos esses jovens estão tendo acesso à comunicação, estão tendo acesso aos seus direitos, aos seus deveres, às oportunidades dos territórios, tá bom? E cada um de nós temos ali um pedaço dessa responsabilidade também. Então, a gente precisa sempre pensar, se tem um problema aqui no meu contexto, o que eu posso fazer para melhorar esse processo? Se nem todos os jovens têm acesso a essa informação, como é que eu posso fazer para essa informação chegar até esse jovem? Aí a gente está falando de educomunicação. E agora o desafio que eu mencionei para vocês. É o seguinte, o convite que eu faço. Pense em alguma informação ou conteúdo relevante que você pode comunicar para outros jovens aí do seu território. Pensa no seu bairro, pensa na sua cidade, pensa na sua escola, pensa em jovens aí da sua rua, outros jovens da sua família, jovens do Liderança Jovem e outros espaços que vocês ocupam, seja de uma comunidade, seja dentro do bairro, seja de uma organização social, seja da igreja, enfim, espaço que você participa. E pense ali em algum direito, por exemplo, do Estatuto da Juventude ou qualquer outra oportunidade da sua cidade. Fiquei sabendo de vaga de jovem aprendiz, fiquei sabendo de um curso, fiquei sabendo, enfim. Avaliem essas oportunidades ou direitos que vocês conheçam e que vocês achem que é fundamental que outros jovens da sua cidade fiquem sabendo dessa informação. Depois que você pensou em que informação é essa, você pode utilizar suas redes sociais, grupo de WhatsApp, reuniões com amigos e familiares para compartilhar essa informação. Se você for utilizar as redes sociais, não esqueça de utilizar a hashtag Liderança Jovem CIEDS, e eu vou passar na próxima tela alguns perfis para vocês marcarem também, tanto se vocês forem colocar no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Se vocês utilizarem algum outro meio de comunicação, tenta registrar nas redes sociais também, marca com a hashtag para a gente conseguir visualizar ali tudo que essa rede do Liderança Jovem está fazendo, tá bom? E aí, atenção, quando vocês forem utilizar alguma fonte para compartilhar alguma informação, sempre procure fontes de informações confiáveis, tá? Para vocês também não caírem aí no risco de compartilhar uma fake news. Inclusive, quando vocês forem compartilhar alguma informação que chegou em vocês,
sempre averigua a fonte disso. Inclusive, joga na internet, vê se outros lugares estão tratando daquele assunto, para você não correr o risco de disseminar uma fake news. Beleza? E aí, topa um desafio? Eu quero ver vocês lá nas redes sociais depois, hein? Não esqueça de marcar aí a página do CIEDS e as páginas da Fundação Renova também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!